Olá, meu nome é Bruno Oliveira, sou aluno de Ciência da Computação da UFMG. E meu tema da POC é a otimização do problema de roteamento de veículos, o VRP, com alocação dinâmica de motoristas e frota com disponibilidade variável, aplicado ao transporte de granéis sólidos. Empresas de transporte de granéis sólidos, como cimento, areia, minério, enfrentam diariamente um desafio operacional complexo. Alocar motoristas a veículos e definir quais contratos cada um vai executar, em que dia e em que ordem. Hoje, esse processo é feito manualmente por operadores, denominados programadores de frota, gerando subaproveitamento de frota, violação de jornada de trabalho e, principalmente, custos desnecessários. Isso não é um problema pequeno. Estudos mostram que o transporte representa mais de 60% de custos de distribuição no setor de cimento, por exemplo. Por isso, grandes empresas como Mercado Livre, Amazon, iFood já resolvem isso com a pesquisa operacional. E o objetivo do trabalho é levar a mesma abordagem para o contexto específico do transporte de granéis sólidos. A proposta é desenvolver, de forma prática, um modelo de programação linear inteira mista capaz de resolver este problema de forma otimizada. Em linhas gerais, um MILP é um modelo matemático onde algumas variáveis são restritas a valores inteiros, como decisões do tipo sim ou não, e que busca minimizar um custo respeitando um conjunto de restrições. As principais decisões do modelo envolvem quais motoristas operam quais veículos, em quais dias, para quais contratos e em que sequência, porque o mesmo veículo pode executar múltiplos contratos no mesmo dia, desde que o tempo permita o deslocamento entre eles. Como ferramenta de solução, usamos o Google OR Tools em Python. E como comparação, vamos implementar também uma heurística do vizinho mais próximo, para avaliar a diferença de custo e tempo em relação ao modelo exato. Para fins de embasamento desse trabalho, foram levantadas referências teóricas organizadas em 6 áreas. A primeira cobre o VRP clássico e suas variantes, desde a formulação original de 1959 até variantes com capacidade, janela de tempo e múltiplos depósitos. Isso permitiu entender onde o nosso problema se encaixa e onde ele se diferencia da literatura existente. A segunda é o Workforce Scheduling and Routing, nome técnico para problemas que combinam escalonamento de pessoal com roteamento de veículos, o que é exatamente o que fazemos ao alocar motoristas dinamicamente. Em seguida, estudamos modelos de frota heterogênea, para lidar com veículos de capacidades e custos distintos, como as caçambas e basculantes do cenário em questão. A quarta área cobre formulações MILP e 2 problemas específicos, o VSP, Vehicle Scheduling Problem, e o MTVRP, Multi-Trip Vehicle Routing Problem, que é justamente o problema de permitir múltiplos contratos por veículo por dia. A quinta traz heurísticas e meta-heurísticas clássicas, como Clark, Wright e Busca Tabu, que servem de base para a heurística comparativa que vamos utilizar. E a sexta cobre aplicações reais em granéis sólidos em grandes empresas de logística, dando contexto prático ao trabalho. Com essa base, foi proposta uma formulação MILP com 4 variáveis de decisão. A variável principal, x, indica se um veículo, conduzido por um motorista, executa um contrato em um determinado dia. A variável y registra se um veículo é acionado em um dado dia, capturando o custo fixo. Além disso, há a variável z, que representa o sequenciamento, isto é, indica que um contrato é executado imediatamente após outro pelo mesmo veículo no mesmo dia, e s, uma variável contínua que define o horário de início de cada contrato, em minutos, garantindo que a ordem temporal seja fisicamente viável. A função objetivo minimiza 3 parcelas: o custo variável das viagens carregadas, o custo fixo de acionamento dos veículos e o custo de reposicionamento vazio entre os contratos encadeados. O modelo tem 18 grupos de restrições cobrindo atendimento obrigatório de todos os contratos, compatibilidade e capacidade entre motoristas e veículos, disponibilidade de veículos e motoristas, habilitação, jornada de trabalho, sequenciamento e viabilidade temporal. É importante mencionar que algumas extensões relevantes ainda não foram incorporadas ao modelo. A mais significativa é o tratamento dos tempos de viagem como variáveis. Na prática, fatores como trânsito e paradas para abastecimento tornam esses tempos imprevisíveis. O modelo atual usa um buffer determinístico para compensar isso, mas as abordagens mais robustas, como programação estocástica e otimização robusta, ficam como extensões possíveis para o POC 2. Isso representa oportunidades concretas de continuidade e aprofundamento da pesquisa em questão. Para validar a modelagem, foi implementado um cenário simulado com 5 veículos, 8 motoristas, 15 contratos distribuídos por 9 cidades de Minas Gerais e um horizonte de 7 dias de planejamento. O OR Tools encontrou uma solução ótima respeitando todas as restrições: disponibilidade de veículos, jornadas, habilitações e sequenciamento temporal. A heurística do vizinho mais próximo foi também executada para comparação, com resultado em 0,26 milissegundos contra 180 segundos do solver exato, porém com um custo 40% mais alto. A partir daqui, o foco é coletar dados reais de uma empresa de transporte de granéis sólidos e aplicar o modelo a esse cenário concreto, comparando seus resultados com a heurística e com o método manual atualmente utilizado por esta. Nessa etapa, também será analisada a viabilidade em termos de tempo de execução de ambas as soluções com os dados reais. Para o POC 2, estão previstas a análise e a pesquisa de métodos mais robustos, como programação estocástica e otimização robusta para lidar com tempos variáveis, incorporação de janela de tempo de entrega, modelagem de postos de combustível como restrição de rota e integração de dados em tempo real via telemetria. Muito obrigado pela atenção. O notebook Python utilizado para fazer a simulação e o modelo está disponibilizado na descrição.